E eu aqui, e neste vídeo nós vamos falar sobre o épico, um pouco engraçado e também inesquecível Coração Valente. Não só estrelado pelo Mel Gibson, mas também dirigido por ele. Coração Valente foi lançado em 1995 e, bom, antes de a gente chegar lá, eu peço pra você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. E vamos lá. Bom, filmes épicos sempre foram uma coisa fascinante, não só pela sua escala, né, também pelo seu contexto, né, seu contexto medieval, o contexto de fantasia, em que esses filmes geralmente se abrigam. Agora, assim, Coração Valente é uma coisa por si só. Você vai ver, por exemplo, na minha crítica lá atrás sobre o 300 lá, do 63, 64, os 50, os anos 50, que é o antigo 300, né, antes do 300 do Zack Snyder. Você vai ver que eu comento o fato de que aquele filme ele tem muita bagunça, né? E aqui essa bagunça ela meio que não existe. Mas vamos por partes, né? O que é Coração Valente e ele é equivalente a quem? Coração Valente é para ser referente ao próprio William Wallace, né? William Wallace sendo ele um filho de um lord escocês. Eu já vou entrar um pouco por que eu estou falando isso já um pouco mais para frente. Ele é um filho de um lord escocês que acaba passando por algumas situações e acaba desejando se revoltar contra a Inglaterra, que nesse momento tem uma ocupação na Escócia. Bom, no contexto do filme, né, e isso é importante dizer, no contexto do filme, o William Wallace, ele é filho de um cara, ele é um fazendeiro da região, e de fato ele foi viajar para fora para estudar, e quando ele volta acontecem situações que fazem ele se revoltar contra a ocupação inglesa, né, na região da Escócia. Só que uma coisa que é diferente aqui, né, é que aqui os escoceses são nada, eles são realmente os underdogs, eles são o pessoal que está sem recursos, sem financeiro, sem poder militar, sem saúde, sem nada. Eles não têm nada para combater os ingleses que estão ocupando sua terra, né? No mundo real, né, essa história é um pouco diferente. Assim, o próprio William Wallace já tinha alguns recursos, ele não era tão perrapado assim. Eu não sei qual é a motivação dele no mundo real exata. No filme é porque os ingleses acabam matando a esposa dele, então ele vai se vingar, né, e isso inicia sua revolta. Ele já era revoltado antes devido à educação que ele teve, né, para fora e o que ele vê ali dentro, mas aqui o que incentiva ele é isso, né, a esposa dele é morta pelos ingleses, então ele decide fazer uma revolução contra a Inglaterra, né. Isso se passa durante, digamos assim, o alto medieval, seria o que, 1100 e alguma coisa, uma data assim em que realmente o bagulho era medieval total. Agora, né, também tem outras diferenças aí que a gente vai comentar mais pra frente. Mas o que eu acho mais importante pra gente começar a falar sobre Coração Valente é o fato de falar sobre filmes históricos, né? Principalmente filmes históricos mais antigos, porque assim, filme histórico assim de 1920, da Primeira ou da Segunda Guerra. São filmes que são relativamente fáceis de fazer porque são coisas palpáveis, assim. Você vê, né? Você vê vídeos dessas épocas, você tem acesso a itens que estão completos dessas épocas, assim, uniformes, fotos de lugares, você tem noção de como que eram as coisas. Então, tem uma ou outra, tem pessoas vivas ainda da Segunda Guerra. Então assim, você tem relatos e estruturas para criar histórias dentro que são muito mais firmes. Quando você vai indo para trás, cada vez mais antigo, fica cada vez mais difícil retratar essas histórias de forma que seja fidedigna à sua época. E aqui não é diferente, mas aqui tem uma coisa que é brilhante, e eu já vou me aprofundar mais disso, e eu pretendo fazer um vídeo a respeito disso algum dia, que é o seguinte: o que Coração Valente tem de brilhante, assim, simplesmente isso é brilhante, é o seguinte: durante o filme, você vai ver, inclusive na capa e durante o filme todo, você vai ver que o William Wallace ele anda de kilt, né? Você vai ver que os escoceses eles pintam o rosto, né? Principalmente o William Wallace, né? Ficou famoso a pintura do rosto dele, em que isso remete a coisas mais antigas daquela região, que não necessariamente são os escoceses. O kilt foi criado séculos depois dos eventos do Coração Valente no mundo real. Sabe? A gaita de fole também foi criada muito depois. Mas esses elementos existem aqui. E eu acho isso brilhante, porque mesmo que não seja da época,
mesmo que não seja fidedigno nesse sentido, o conceito, a ideia de se mostrar isso é entender o sentimento daquilo ali. É entender o sentimento daqueles eventos. E não simplesmente. Então, eu tô falando de figurino, né? E não simplesmente você retratar como se fosse um documentário. Não, você tá tentando mostrar o sentimento. Aqui são os escoceses, assim, bem marcado o que eles são. Bem. Uma divisória bem firme entre eles e os ingleses. Você fica tudo muito claro. Você vai ver que quem é menos escocês, por exemplo, no filme, é o Robert De Bruce. Que eu vou comentar mais a respeito um pouco mais pra frente. Então, só a caracterização desse mundo já é brilhante. Cara, tem uma das coisas que é dúbia, assim. Eu gosto dessa caracterização de Idade Média mais sujona e tal. Porque apesar da Idade Média não ser isso somente, né? Você vai ver pessoas com roupas coloridas, você vai ver pessoas que se cuidam e se arrumam e tal. Comparado a eras posteriores, é realmente aquilo. Então, assim, tem alguns detalhes aí, né? Que são tudo uma nuance, né? Tudo nuance, não são regras fixas, né? Então a premissa da história, né, como eu comentei, é o William Wallace se vingar pela esposa e ao mesmo tempo se inspirando a querer a independência da Escócia sobre o domínio inglês nesse momento. O que é interessante desse contexto aqui do filme, né? Porque no mundo real, como eu comentei, o William Wallace já tinha algum poder. Mas no filme não. Então no filme ele vai conquistando os seus rankings, vai conquistando o respeito dos soldados, vai conquistando o seu exército, baseado no seu carisma e baseado na sua habilidade de combate e tudo mais, baseado na sua inteligência, então ele vai baseado na sua moral, então isso vai criando o exército que ele tem, baseado nele mesmo, ele vai conquistando esse exército pouco a pouco durante o decorrer, né, do enredo. Então isso é brilhante, né? Os personagens de suporte também são muito marcantes, então é difícil você ver lá o holandês, que é um cara maluco, você vê os outros escoceses, que são brutamontes e fortes, não sei o que. Então é interessante como muita coisa marca aqui. Você pode não lembrar o nome de todos os personagens, né? Mas você vai com certeza olhar, você olha pra ele e você sabe de onde que é, você sabe que vem de Coração Valente. Então são personagens muito marcantes, né? E muito bem escritos. É claro, né? A gente tem ali os seus quirks e tal. Como eu falei, esse filme é um filme que ele é engraçado também. É um filme que aceita uma coisa que geralmente épicos mais modernos, né? Não aceitam. Ele aceita uma natureza, ele aceita, como que eu posso dizer, um realismo que ele é natural. Aceita a naturalidade. Então os personagens eles não são ultra caricatos. A maioria, pelo menos esmagadora deles, não é ultra caricata, né? O próprio William Wallace, ele faz piada. Ele faz piada, inclusive, em momento inapropriado. Né? Então, no meio da guerra, porque eu vou soltar raios pelo... Né? Se eu fosse o William Wallace, o William Wallace tem 2 metros de altura, ele solta bolas de fogo pelos olhos e raios pelo seu traseiro. Entende? Isso é uma piada. Só que ele tá fazendo um momento de tensão. E ele faz. E isso é bem interessante. Ele é um cara com desenvoltura, é um cara carismático, é um cara que fica marcado. Ele não são os memes, né, dele, é uma coisa impressionante. Né? Então, a gente tem aqui personagens, né, desde do Longshanks até o próprio William Wallace, o Robert De Bruce, todos eles entre um e outro. São todos personagens muito bem escritos e muito bem construídos. E são muito naturais. Você compra a ideia deles. Você não em nenhum momento questiona que eles são. Que eles podem ser uma versão fictícia. Eles parecem. Você acredita que são os caras reais mesmo. Da forma como eles agem. Porque, como eu comentei, é muito natural. Eles não estão tentando criar discursos grandiosos. É claro. E aí é curioso, né? Porque Coração Valente tem alguns dos discursos mais grandiosos e mais incríveis da história do cinema. Mas mesmo assim, mesmo esses discursos, eles são discursos que eles passam uma naturalidade, eles não parecem escritos. Não parece que ele é um discurso que o cara pegou, escreveu e decorou antes da batalha. Parece que é um negócio que ele realmente está improvisando, que ele realmente está sentindo, que ele realmente está pensando na hora. Então, assim, a escrita de Coração Valente como um todo é simplesmente épica, para não dizer outra palavra, né, relacionada a isso. Seguindo daí, então, eu já falei dos personagens, falei da escrita do filme. A trilha sonora é simplesmente brilhante, né? Muito tom folk, né, e tal. E usam bastante a gaita de fole por razões óbvias, né?
ela funciona muito bem. Não necessariamente você vai lembrar ela pra sempre, assim, comparado a quando você vai lembrar do enredo dos personagens, mas você vai, assim, volta e meia ter alguns toques na sua mente sobre essa trilha sonora. Ela não faz super marcações distintas ao ponto de realmente me chamar a atenção a marcação. Então eu acredito que é uma trilha sonora assim que ela tá realmente ali de decoração. É mais uma decoração muito bonita, mas ainda assim é uma decoração para todo o resto que o filme envolve. Seguindo além disso, né, a gente tem também as grandes batalhas do Coração Valente, né? E cara, isso aqui em 1995. Não tem CGI, né? Não tem CGI e é um monte de ator lá dentro. E cara, eu tenho que dizer que é lindo. É lindo, tem poucos filmes, cara, é de dia, velho. E bom, eu vou comentar novamente, né, sobre o 300 de Esparta de 62. E por que eu vou comentar dele especificamente? Porque, por exemplo, o 300 mais novo que eu já fiz análise, ele usa CGI, né? Claro, ele usa CGI, ele usa efeitos ali, tudo na tela verde e tal. Então, ele tem uma estética diferente. O 300 de Esparta é mais natural e é o único épico até o momento, tirando o próprio Coração Valente que eu tô comentando agora, que tem essa característica assim mais marcante. Então vou usar alguma coisa aqui do catálogo de vídeos que eu já tenho. E bom, lá quando eu reclamo desse filme, né, eu faço minhas críticas para ele, um dos grandes problemas que esse filme tem é o fato da bagunça não ser organizada. Né? Tudo bem, de novo, é um filme com orçamento baixo, mesmo com comparação com a época, é um filme que tem muita gente, tudo mais, eu compreendo. Mas mesmo compreendendo, né, tem outros filmes que também cometem esse erro, que em algum momento a gente vai chegar neles. E aqui não, aqui é um filme que não tem CGI, é um filme totalmente gravado, né, direto com pessoas ali. E além de não ter isso, cara, é incrível, é impressionante o quanto a bagunça é organizada. Você sente que é uma bagunça, você sente que realmente é o caos, mas é organizado. Assim, um caos organizado, dá pra ver que o Mel Gibson arquitetou todas essas cenas de combate e tudo mais de uma forma muito bem pensada. Elas não são necessariamente realistas, assim, exceto a parte da lança é interessante, mas elas não são necessariamente realistas, mas elas são bem arquitetadas, então é brilhante. E o arco do filme não acaba aí, porque podia muito bem acabar com uma vitória do William Wallace em algum momento, né, com um momento triunfal, alguma coisa assim. Não, o filme continua mais pra frente, a gente já vai comentar dessa outra parte do filme. E isso é muito impressionante, assim. Como nesse momento ser feito, sabe? E todas essas cenas de ação são muito, assim, você vê cada detalhe. Você vê também como elas vai se construindo. Por exemplo, quando o próprio William Wallace vai começar a se revoltar, como ele vai partindo de um lugar pro outro, assim, acabando com os caras e fazendo pequenas coisas, e vai juntando gente, e daí até chegar no ápice, em que ele basicamente domina a cidade inteira. É realmente incrível. É um negócio que é uma sequência assim, de eventos muito bem coordenada para chegar naquilo. Cara, mesmo sendo uma coisa pequena no contexto do que tem hoje em dia, de coisas muito grandiosas, é muito legal, é muito melhor do que muita coisa de hoje em dia. Então é incrível. Então, assim, ele tem batalhas campais incríveis, ele tem personagens incríveis, ele tem uma trilha sonora muito boa, ele tem um contexto histórico muito bom. E claro, como eu comentei, na questão assim de visual, né, apesar deles não serem realistas no sentido da caracterização, ela remete muito à ideia dos escoceses. Então, remeter essa ideia, remeter o sentimento, às vezes é mais importante para uma obra, porque isso aqui, querendo ou não, é uma ficção histórica, não é uma história histórica, entende? Não é história histórica. Não é um documentário sobre o William Wallace. É uma ficção histórica. Se passa no período histórico, mas é uma ficção. Então é bem interessante isso. Você teria que pegar muito no detalhe, no caso, como eu comentei, né? Do kilt, da pintura e tal, do que ele era um Lorde mais poderoso. Você teria que saber dessas coisas previamente para você conseguir, saber desses detalhes, para você julgar o filme como, não, é pior. Mas não é pior, o filme continua fantástico. Mesmo com essas questões, porque foi feito de forma proposital e é muito bem feito. O filme tem uma segunda metade dele, digamos assim, um segundo arco que se passa pro final digamos assim, pro final do segundo ato, por assim dizer. Eu falo por assim dizer, porque essa coisa de atos é meio dúbia às vezes, mas ainda assim, a gente tem um segundo arco do filme, né? A gente tem esse arco de crescimento do William Wallace, a gente tem ele como o espírito da vingança também. O espírito da vingança para aqueles que traem
que traem a pátria dele, que traem a Escócia, no caso, né? Espírito contra as pessoas que estão traindo a Escócia. Na verdade, estão traindo a Escócia no sentido do filme, se você vai prestar bem atenção, traem o próprio William Wallace. E faz sentido, né? Porque o William Wallace mesmo, ele começa por vingança, ele está se vingando também. É mais preciso do que dizer que é simplesmente por causa da Escócia, é um pouco também do personagem mesmo. E a gente vai seguindo aí até o final. O filme também tem uma pequena reviravolta no final dele, né? Lá no final, tem mais de um final, né? Tem o final, digamos assim, desse primeiro arco de crescimento, tem um arco um outro arco de vingança, e tem esse arquinho, esse pequeno negocinho ali no final ali, que dá mais uma reviravolta ali que é interessante. Essa reviravolta não seria possível no mundo real, porque as idades não batem e tal. Tudo bem, mas é legal que o filme fez e ficou maravilhoso. Isso traz muito pro personagem. A gente se sente muito vingado. É fantástico, cara. Você tem que assistir. Você tem que assistir Coração Valente. Esse é um dos filmes que, assim, não é. Ele seria mais do que a nota que eu vou dar, se fosse possível. Então você já sabe a nota que eu vou dar. Então, cara, é muito maravilhoso. Ele é maravilhoso em trilha sonora, maravilhoso em caracterização, maravilhoso em personagens, maravilhoso nos combates que tem ali dentro dele, nos combates medievais. Simplesmente surreal o quão bom ele é, e pensar que ele é de 95. E a gente não vê mais tantos filmes épicos assim hoje em dia. Hoje em dia que tem a tecnologia, que tem os recursos e tudo mais, que tem milhões e milhões de dólares em Hollywood e tal, a gente não vê isso cara, é decepcionante às vezes ver que não tem tanto disso aqui hoje em dia. Nem que tivesse tanto naquela época, né, desse nível de qualidade, só alguns outros poucos podem clamar por ter. Como eu estava comentando também lá no começo, o último detalhe aqui que eu vou comentar, eu estava falando sobre a caracterização, e porque eu vou fazer um vídeo a respeito disso, né? Existe meio que um comentário assim, em um livro a respeito dessa retratação de coisas históricas em filmes, e eu vou acabar fazendo um vídeo sobre esse livro em algum momento, assim que eu tiver o tempo para isso, se a gente tiver estrutura para isso, etc. Então, dito tudo isso, a nota de Coração Valente é um 10 de 10, e só não é 100 de 10, porque senão ia ser insanidade. Então vai ser 10 de 10, e eu considero até o momento o melhor filme que eu fiz análise aqui no canal. E, cara, me diz aí nos comentários o que você acha de Coração Valente. Me diz ali nos comentários também que memes que você acha mais engraçados de Coração Valente. E, cara, é isso aí. Então, caso tenha gostado do vídeo, por algum motivo, razão ou circunstância, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Lembre-se de olhar aqui os links na descrição, que tem coisas legais ali, como o canal de jogos e tal. E também tem o link ali pro financiamento coletivo, sabendo que as coisas aqui estão realmente muito, 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 muito difíceis. Qualquer ajuda é bem-vinda, inclusive se inscrever já é uma grande ajuda, dar um like já é uma grande ajuda, comentar é uma grande ajuda para dizer o que você acha de Coração Valente e de outros filmes que vão estar aí por vir. Então, valeu e até mais.